Estou me perguntando, por que ainda não recebi resposta à mensagem que enviei? Será que falei algo inapropriado? Talvez eles estejam aborrecidos por alguma atitude minha. Lembrei da piada que fiz da última vez. Sei que eles não gostaram disso. Preciso me concentrar. E essas dores nas costas? Será um problema de saúde ou consequência do meu treino? Preciso decidir o que vestir. Que distraído eu estive hoje. Deveria ter meditado hoje cedo. Não é à toa que minha mente está tão agitada. Nós frequentemente pensamos demais, e há muitos motivos para isso. Neste vídeo, vou mostrar como lidar com isso de forma prática. Não deixe de assistir até o final, pois as informações serão incrivelmente valiosas e úteis. O excesso de pensamento, também conhecido como ruminação, é o ato de pensar de forma repetitiva e irracional sobre determinada situação. Frequentemente, tentamos explicar nossas emoções irracionais usando lógica, analisando excessivamente a situação em questão, o que apenas alimenta ainda mais este ciclo de pensamentos. Esse foco intenso em um único problema ou pensamento faz com que outras áreas da vida, como saúde ou relacionamentos, sejam negligenciadas. Lembre-se de que, ao dedicar toda a sua atenção e energia a um único aspecto, você deixa de lado outros importantes. Uma reflexão sobre o pensar demais. Às vezes, é uma tentativa de controlar a situação, buscando uma falsa sensação de confiança sobre as próximas ações. Nosso cérebro, na tentativa de diminuir a ansiedade, costuma imaginar cenários possíveis e tenta prever o futuro. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas do tipo A, perfeccionistas e indivíduos de alto desempenho. Se você se impõe padrões elevados, pode começar a refletir excessivamente sobre suas ações, como a preocupação de não seguir uma rotina matinal que supostamente leva ao sucesso. Pessoas que pensam demais frequentemente buscam estrutura, desejam saber o que esperar a seguir e têm dificuldade com incertezas, pois se sentem perdidas diante do desconhecido. Esse ciclo contínuo de pensamentos excessivos pode turvar a mente e causar desconforto, levando a um estado constante de ruminação. É crucial encontrar maneiras de lidar com isso para que o pensamento excessivo não domine nossas vidas. Se sua mente está sempre acelerada, desfrutar da vida pode se tornar um desafio. Quero compartilhar algumas experiências pessoais sobre meu próprio excesso de pensamentos. Para contextualizar, eu sou bastante alto. Quando mais jovem, tinha a percepção de que minha altura deixava os outros ansiosos quando eu entrava em um lugar ou interagia com alguém. Isso me levava, inconscientemente, a não andar ereto, a fim de não parecer intimidador. Eu não queria que os outros se sentissem inferiores ou ameaçados por mim. Nos esportes, era diferente. Eu era competitivo e aceitava se alguém se sentisse intimidado, mas em situações sociais, era diferente. Com o tempo, comecei a entender e a corrigir esse comportamento. Na faculdade, trabalhei em uma loja de computadores, vendendo impressoras, um trabalho comum para estudantes. Um dia, ao entrar na loja, um colega se aproximou e comentou: "Você entra aqui como se fosse o dono do lugar?" Isso mostra como, ao longo do tempo, mudei minha postura e presença. Ao ouvi-lo, um pensamento me ocorreu. Será que ele se sente inseguro com minha postura confiante ao entrar? Eu ri disso, mas refleti internamente. A interpretação dele sobre minha confiança não é sobre mim, é sobre ele. Por que deveria me preocupar com suas inseguranças diante da minha autoconfiança? Isso é algo que ele precisa enfrentar. Minha confiança ao andar está expondo uma fraqueza nele, um reflexo do que ele precisa trabalhar. Percebendo isso, comecei a questionar onde mais na minha vida estou dando demasiada importância às opiniões alheias. Onde mais estou hesitando em agir? Não é que eu nunca duvide de mim mesmo, mas agora consigo me reorientar rapidamente. Compreendo muito sobre a mente, e a meditação me ajuda a superar esses obstáculos. Para lidar com o excesso de pensamento, é crucial aprender a apreciar o desconhecido. Pessoas com personalidades do tipo A, que são altamente realizadoras e mantêm padrões elevados para si mesmas, devem se adaptar à incerteza inerente à vida. Isso envolve flexibilizar a estrutura diária, experimentar novidades e desafios, e familiarizar-se com as incertezas.
tornando-as mais confortáveis. Uma outra estratégia importante é diminuir a dependência dos resultados. Isso significa desenvolver um desapego espiritual em relação aos desejos e objetivos. Embora possa parecer contraditório, é essencial estar bem com a possibilidade de que as coisas desejadas não se concretizem e estar mentalmente preparado para aceitar isso. Aceitar o desapego em certas áreas da vida é benéfico, pois evita que esses objetivos nos consumam constantemente. Além disso, é importante aprender a valorizar falhas e erros. Estas experiências são fontes ricas de aprendizado e podem contribuir significativamente para quem nos tornamos. Falhar ajuda a construir caráter, algo essencial em uma sociedade onde muitos não enfrentam desafios suficientes para desenvolver resiliência e força de caráter. A estagnação ocorre quando se evita o fracasso, mas abraçá-lo pode levar a um crescimento pessoal significativo. Por exemplo, a criação de um canal no YouTube ou o desenvolvimento de um negócio muitas vezes são frutos da capacidade de superar falhas. Além disso, enfrentar o fracasso contribui para a humildade e o controle do ego, mantendo-nos com os pés no chão enquanto avançamos na vida. Atingir grandes realizações enquanto se mantém humilde é um equilíbrio ideal, como uma nuvem que nutre a terra. Essa combinação de sucesso e humildade é poderosa. O fracasso, por sua vez, aumenta a apreciação pelo sucesso. Isso se relaciona com a lei da polaridade, que sugere que a existência de opostos nos faz valorizar mais cada aspecto. Por exemplo, a experiência de não ser bom em algo no passado, como falar diante de uma câmera, com o tempo e a prática, pode se transformar em algo natural e fluente. Falhas e tentativas anteriores, inclusive aquelas que não foram publicadas ou que não gostou, são parte do processo de aprendizagem. Elas ajudam a desenvolver habilidades e a se tornar confortável com a possibilidade de fracasso. Isso reduz o excesso de pensamento e a ansiedade em torno de novos desafios. É importante identificar gatilhos que causam excesso de pensamento ou ansiedade. Reconhecê-los pode ajudar a gerenciar melhor as reações e a evitar que esses gatilhos afetem negativamente seu desempenho ou bem-estar. A preocupação excessiva pode muitas vezes estar ligada ao ego e à identidade que criamos para nós mesmos. Por exemplo, um pai que se preocupa demais em se atrasar para um jogo de basquete do filho pode estar agindo assim por causa de sua identidade autoconstruída de ser um pai exemplar, sempre presente. O atraso ameaça essa imagem, gerando estresse e ansiedade. Da mesma forma, um atleta que teme cometer erros em um jogo de beisebol pode estar excessivamente focado em manter a identidade de ser um grande atleta, perfeito e infalível. Esses exemplos mostram como o excesso de pensamento pode estar associado ao medo de não corresponder à imagem que construímos para nós mesmos. Isso revela uma preocupação profunda em manter uma determinada persona, o que, por sua vez, pode aumentar o estresse e a ansiedade quando confrontados com situações que desafiam essa identidade. Ao entender essa conexão entre o ego e o excesso de pensamento, é possível começar a trabalhar no desapego dessas identidades rígidas e, consequentemente, reduzir a ansiedade e o estresse associados a elas. Essa reflexão ressalta como o medo e a resistência a falhas ou resultados negativos podem estar intrinsecamente ligados ao apego a uma identidade específica. Por exemplo, um atleta que teme ter um desempenho ruim em um jogo pode estar excessivamente apegado à sua identidade de ser sempre excelente. Esse medo pode, ironicamente, prejudicar seu desempenho, pois a resistência e a ansiedade impedem um estado mental relaxado e fluido, essencial para um bom jogo. É fundamental reconhecer como o excesso de pensamento pode estar relacionado ao ego e à identidade que assumimos. Por exemplo, alguém que se vê como um autorrealizador pode se preocupar excessivamente em relaxar, pois isso parece contrário à sua autoimagem. No entanto, mesmo os autorrealizadores precisam de momentos de descanso. É importante reavaliar e, possivelmente, desapegar-se de tais identidades rígidas. Reformular o pensamento excessivo significa mudar a perspectiva sobre uma situação, adotando um olhar diferente para o mesmo cenário. Uma técnica útil pode ser a autoafirmação, como dizer, estou fazendo isso porque isso ou aquilo, o que ajuda a contextualizar ações e pensamentos, dando-lhes um propósito mais claro e reduzindo a ansiedade e o excesso de pensamento. Esse exemplo ilustra bem como a autoconsciência pode ajudar a entender e a reformular o pensamento excessivo.
Ao reconhecer que certos pensamentos e comportamentos são impulsionados pela necessidade de manter uma identidade, como a de um autorrealizador, pode-se começar a observar esses pensamentos sem julgamento. Essa observação consciente permite a compreensão de que ações e preocupações são muitas vezes uma forma de proteger o ego associado a essa identidade. É importante lembrar que a vida é repleta de nuances e que não estamos sempre atuando dentro de uma única identidade. Por exemplo, um gerente de loja que desempenha várias funções além do trabalho, como estar no trânsito, ir ao médico, cuidar da família ou lidar com questões domésticas. Estes aspectos destacam que a identidade de gerente de loja é apenas uma faceta da vida dessa pessoa e não define completamente quem ela é. Da mesma forma, alguém especializado em enfermagem pode ser novato em outra área, como o karatê. Isso demonstra que diferentes aspectos da vida requerem diferentes habilidades e abordagens, e que a identidade em uma área não se traduz automaticamente em competência em outra. Essa compreensão pode ajudar a aliviar o peso do pensamento excessivo e do julgamento de si mesmo, reconhecendo que é natural ter diferentes níveis de habilidade e conhecimento em diferentes áreas da vida. A reflexão sobre o especialista em enfermagem aprendendo karatê é um excelente exemplo de como abraçar a novidade e a aprendizagem em diferentes áreas da vida. Isso mostra que é natural e saudável não ser mestre em todos os campos, e que devemos estar abertos a ser novatos e aprender em novos contextos. Isso ajuda a aliviar o peso do pensamento excessivo, pois nos permite aceitar que não temos que ser perfeitos em todas as áreas. A técnica de meditação de sentimento é de fato uma ferramenta valiosa para gerenciar o pensamento excessivo e entender a conexão entre mente e emoções. Ao praticá-la, você entra em contato direto com as emoções desencadeadas pelos seus pensamentos, o que proporciona uma maior compreensão de como eles afetam seu estado emocional e físico. Durante essa meditação, você se concentra em sentir intencionalmente as emoções associadas aos seus pensamentos, sem tentar julgá-las ou alterá-las. Essa prática ajuda a reconhecer que pensamentos são apenas pensamentos e não definem a realidade. Com o tempo, você aprende a desvincular as emoções dos pensamentos, percebendo que um pensamento em si é neutro até que lhe atribuímos um significado emocional. Ao separar pensamentos e emoções, você ganha mais controle sobre sua resposta emocional e física, tornando-se menos suscetível ao estresse e ansiedade gerados pelo pensamento excessivo. Essa prática pode levar a um maior equilíbrio emocional e uma melhor qualidade de vida, pois permite que você aborde os pensamentos de uma maneira mais calma e centrada. A prática da meditação, especialmente quando focada na observação dos pensamentos e sentimentos sem julgamento, pode ser uma ferramenta eficaz para desacelerar o ritmo frenético da mente e alcançar um estado de maior calma e serenidade. O processo de simplesmente fechar os olhos e observar conscientemente como você se sente, sem autocensura ou julgamento, permite que a mente comece a relaxar e a se acalmar. O uso de batidas binaurais disponíveis no YouTube é uma recomendação valiosa para aprimorar essa prática. As batidas binaurais são sons que podem influenciar o estado do cérebro, conduzindo-o a um estado de relaxamento ou concentração, dependendo da frequência usada. As batidas binaurais alfa são particularmente úteis para pessoas que pensam demais, pois as ondas cerebrais alfa estão associadas a estados de calma e meditação. Em neurociência, padrões de onda cerebral beta são associados a atividades mentais intensas, como processamento de informações, conversação e tomada de ação. Já as ondas cerebrais alfa são mais lentas e geralmente ocorrem em estados meditativos ou de relaxamento. Ao meditar com batidas binaurais alfa, você pode ajudar seu cérebro a transitar do estado agitado das ondas beta para um estado mais relaxado e meditativo das ondas alfa. Isso pode ser benéfico para reduzir o pensamento excessivo e alcançar uma mente mais tranquila e serena. A meditação de sentimento é uma técnica eficaz para acalmar pensamentos acelerados e trazer serenidade, especialmente ao reduzir as ondas cerebrais para o estado alfa, que permite uma visão mais lógica das situações devido à menor interferência do ruído mental. Além disso, é importante aprender a lidar com o catastrofismo, entendendo que muitas vezes o pior cenário imaginado não ocorre ou não é tão ruim quanto pensamos. Mesmo nos casos em que os temores se concretizam,
temos uma grande capacidade de adaptação e resiliência. Por exemplo, alguém preocupado com uma lesão muscular pode descobrir que é grave, mas com o tempo, essa pessoa se adapta e aprende a lidar com a nova realidade. Isso mostra como somos capazes de nos ajustar a diferentes situações, encontrando novas formas de normalidade e superando os desafios. Quando alguém enfrenta uma situação difícil, como descobrir uma lesão muscular grave, é natural sentir-se mal por um tempo, seja por algumas horas ou até mesmo dias. Mas, com o tempo, essa situação começa a se integrar à vida cotidiana como a nova realidade. A pessoa pode se encontrar pensando em opções de tratamento, como cirurgia ou repouso, e adaptar-se à situação com base no conselho médico. Mesmo que o conselho seja algo simples, como aplicar gelo, o importante é que, eventualmente, a pessoa se acostuma com essa nova realidade. Com a aceitação, a situação pode começar a melhorar, demonstrando a capacidade humana de adaptação e superação diante dos desafios e mudanças inesperadas na vida. O ponto-chave é manter uma perspectiva positiva, mesmo diante do pior cenário, que raramente se concretiza. É importante ter fé, seja na própria capacidade de superação e recuperação, ou em uma força maior, como uma crença religiosa ou confiança no universo. Esta fé é crucial para enfrentar situações desafiadoras. Além disso, é essencial não cair na armadilha de pensar demais sobre o próprio pensamento excessivo, o que pode criar um ciclo vicioso de ansiedade e preocupação. É um jogo mental, onde o autoconhecimento e a autoconfiança desempenham um papel importante. Reconhecer e aceitar que, mesmo nos momentos difíceis, existe a possibilidade de melhoria e crescimento é fundamental para manter o equilíbrio emocional e mental. Essa abordagem ajuda a minimizar o impacto negativo do pensamento excessivo e promove uma atitude mais saudável e resiliente diante dos desafios da vida. Reconhecer quando estamos pensando demais é o primeiro passo para lidar com isso. Quando percebemos que estamos caindo nesse ciclo, podemos parar e observar conscientemente nossos pensamentos, sem nos julgarmos. Essa auto-observação sem julgamento é crucial, pois muitas vezes somos críticos demais conosco e com os outros. Julgar menos, tanto a si mesmo quanto aos outros, é uma chave para uma vida mais feliz. Julgamentos frequentemente carregam uma carga emocional negativa e podem gerar um ciclo de pensamentos ansiosos e negativos. Reduzir esses julgamentos ajuda a diminuir as projeções emocionais neuróticas e a criar um ambiente mental mais saudável. Além disso, é importante prestar atenção às palavras que usamos. Palavras não são apenas sequências de letras. Elas têm significado, vibração e impacto. A forma como nos comunicamos, tanto interna quanto externamente, pode afetar profundamente nosso estado emocional e mental. Ao sermos mais conscientes das palavras que escolhemos e do modo como nos expressamos, podemos contribuir para um estado de espírito mais positivo e equilibrado. Entendendo o poder das palavras, fica evidente que elas podem ter um impacto significativo tanto em nós mesmos quanto nos outros. Palavras carregam energia e emoções e podem moldar a maneira como pensamos e sentimos. Elas têm a capacidade de influenciar nosso bem-estar mental e emocional, reforçando a importância de escolher nossas palavras com cuidado. Quando se trata de compreender os outros, é crucial evitar suposições e adivinhações. Muitas vezes, tentamos interpretar as ações e motivações das pessoas com base em nossas próprias perspectivas, o que pode levar a mal-entendidos. Em vez disso, a comunicação direta e aberta é essencial. Perguntar às pessoas sobre seus pensamentos e motivações pode esclarecer situações, evitar confusões e construir relações mais fortes e autênticas. Isso não apenas melhora nossos relacionamentos interpessoais, mas também ajuda a desenvolver uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros. Quando nos comunicamos com alguém, normalmente ganhamos muito mais contexto sobre a situação, o que é crucial para evitar mal-entendidos. A comunicação é fundamental para esclarecer dúvidas, especialmente quando estamos incertos sobre algo em relação a outra pessoa. Tentar adivinhar as motivações dos outros sem conversar diretamente pode levar ao pensamento excessivo. Então é importante abrir esse canal de diálogo. Além disso, a comunicação não se limita apenas aos outros. Podemos e devemos nos comunicar conosco mesmos. Isso pode ser feito através do autoquestionamento, uma prática útil quando estamos pensando demais. Conversar consigo mesmo, seja em voz alta ou internamente,
ajuda a organizar os pensamentos. Iniciar com frases como "estou fazendo isso porque" pode ser uma forma eficaz de entender as motivações e pensamentos subjacentes. Outra técnica útil é escrever em um diário. Anotar os pensamentos, como "estou pensando demais agora", pode ajudar a transferir os pensamentos da mente para o papel, facilitando a visualização e o entendimento deles. Este processo de externalização de pensamentos pode ser um método eficaz para gerenciar o pensamento excessivo. Escrever em um diário ajuda a aliviar a carga mental, como um desabafo, e é uma forma de comunicação consigo mesmo. Quando estamos inseguros ou confusos, essa autocomunicação é tão vital quanto a comunicação com os outros, promovendo a autointegração. Esse processo resulta em um profundo autoconhecimento, onde você se torna imune às opiniões alheias porque já conhece a si mesmo profundamente. Adotar o mantra "não importa" pode ser um método eficaz para combater o pensamento excessivo. Este mantra nos lembra de que muitas preocupações são transitórias e não tão impactantes a longo prazo. Encarar a vida como uma experiência que não deve ser levada tão a sério ajuda a cultivar uma atitude mais leve e otimista, facilitando o enfrentamento dos desafios diários com uma perspectiva mais calma e positiva. Você chegou até aqui, e isso diz muito sobre você. Obrigado por se dedicar a este vídeo sobre a superação do pensamento excessivo. Sua jornada para uma mente mais serena e focada começa com cada passo que você dá, e este vídeo é apenas o início. Agora, eu te convido a dar o próximo passo. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe-o com alguém que também possa se beneficiar dele. E não pare por aqui. Pratique as técnicas que discutimos, seja a meditação, o diário de reflexões ou a comunicação aberta e honesta com você mesmo e com os outros. Lembre-se, o crescimento pessoal é um processo contínuo e cada pequena ação conta. E eu adoraria ouvir sobre sua jornada. Deixe um comentário abaixo compartilhando como você lida com o pensamento excessivo ou alguma estratégia que funcionou para você. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para encontrar o caminho. Por fim, se você quer continuar nesta jornada de autoconhecimento e crescimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nossos próximos vídeos, repletos de insights e estratégias para uma vida mais tranquila e equilibrada. Juntos, vamos transformar o pensamento excessivo em clareza e propósito. Muito obrigado por assistir e até a próxima.